Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com o vídeo mais esperado de toda a Série D, o vídeo do acesso. 4 clubes conquistaram então o objetivo, o maior objetivo, que é o acesso para a Série C. Todos os 4 times definidos, tivemos um time já no sábado e 3 definições neste domingo. Um dos jogos acabou agora há pouco, o jogo lá no estádio, lá em Maringá, acabou faz cerca de 15 minutos e a gente traz para você tudo o que aconteceu nesses 4 jogos decisivos da Série D agora. Muito bem, amigo torcedor, começando com o primeiro confronto, hein? Esse jogo entre Iguatu e Anápolis, primeiro jogo lá em Anápolis, 1-1. Segundo jogo ontem, no sábado, dia 31, lá na cidade de Iguatu, no Ceará, e o jogo terminou empatado de novo. 3-3 para Iguatu e Anápolis, amigo torcedor, quanta emoção nessa Série D. Esse jogo aí foi então no estádio Morenão, lá na cidade de Iguatu, no Ceará. O árbitro desse jogo foi o Anderson Daronco e olha só, amigo, com 1 minuto de bola rolando, o Gonzalo aproveitou o rebote do goleiro Mauro e mandou para as redes. Anápolis na frente, 1-0. Mas o Iguatu empatou rápido, com 9 minutos, né? Antes dos 10 minutos, com 9 minutos, o Otacílio Marcos de cabeça deixou tudo igual. Aí, aos 19 minutos, tudo isso no primeiro tempo, o Herbert virou o jogo fazendo a festa da galera lá em Iguatu. Só que o Anápolis não deixou barato não. E logo depois, aos 25, já empatava o jogo de novo. Gol do Gonzalo, de novo, empatando tudo em 2-2. Com 25 minutos de jogo, já tínhamos 4 gols nesse jogo aí. Final do primeiro tempo, portanto, 2-2. No segundo tempo, aos 23, após muita insistência, né? O Cardoso fez o gol que colocou o time goiano na frente. 3-2 para o Anápolis, mas o Iguatu empatou tudo, sabe quando? Aos 51 minutos, praticamente no último lance do jogo. Gol do time do Iguatu, gol do Max Oliveira. O lance foi até pro VAR, muita tensão ali, mas porque podia ter uma possibilidade de bola na mão, né? Mas o gol foi validado. 3-3, final de jogo, tudo igual no primeiro jogo, tudo igual no segundo jogo, pênalti, e aí o Pedrinho chutou para fora, né? O Pedrinho do Iguatu chutou para fora, o Anápolis não perdeu nenhuma cobrança e o Anápolis então está na Série C em 2025. O time goiano conseguiu passar pelo Iguatu jogando fora de casa, né? O Iguatu tinha melhor campanha do que o Anápolis, mas o Anápolis conseguiu nos pênaltis a classificação. Parabéns aí a todo o torcedor do Anápolis, a cidade de Anápolis, pelo acesso à Série C no ano que vem. Daqui a pouco a gente vê a campanha dessa equipe do Anápolis, como que o Anápolis chegou até esse acesso nessa Série D 2024. Muito bem, vamos para o próximo confronto. Olha só, Itabaiana e 13, o Itabaiana na semana passada, no domingo, né, passado, conseguiu um excelente resultado, vencendo o favorito 13 por 3-1 lá em Itabaiana, 3-1. Jogo da volta, o 13 precisava vencer por pelo menos 2 gols para levar o jogo para os pênaltis ou 3 gols para passar direto. O time do 13 contava muito com a sua torcida, né? Que realmente lotou o estádio Amigão lá em Campina Grande. A torcida do 13 compareceu em massa, mas a festa, amigo torcedor, foi mesmo do Tremendão da Serra. O Itabaiana conseguiu segurar um empate 0-0, empate sem gols. O Itabaiana, amigo torcedor, tá na Série C em 2025. Bravamente lutou muito, defesa fantástica da equipe do Itabaiana hoje para segurar
o ataque do 13 0-0 e o Itabaiana confirmou então a sua vantagem, né, que conseguiu no primeiro jogo, e por isso o Itabaiana está na Série C também em 2025. Daqui a pouco a gente vê a campanha do Tremendão, tudo aí sobre essa fantástica campanha nesse ano de 2024. O 13, né, que era um dos favoritos para subir, acaba ficando pelo caminho. A gente sabe que a Série D é cruel, é um campeonato muito difícil, são vários mata-mata, e aí no mata-mata tudo pode acontecer. Parabéns ao Itabaiana, Série C em 2025. Vamos para o próximo confronto. Retrô e Brasiliense, Brasiliense e Retrô, primeiro jogo lá em Pernambuco, em Recife, o Retrô venceu por 1-0, e no segundo jogo, o jogo da volta em Brasília, lá na Boca do Jacaré, olha só o que aconteceu, mesmo placar, só que dessa vez a favor da equipe de Brasília. O Brasiliense, como era de se esperar, né, jogando nos seus domínios, foi bem, teve mais volume de jogo, fez o gol ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos, num chute de longe do Rodolfo, acabou desviando ali na zaga e foi pro gol. 1-0, tudo certinho pro Jacaré, 1-0 ainda no primeiro tempo, só que o Retrô segurou a pressão no segundo tempo, o jogo foi pros pênaltis, e aí, amigo torcedor, a Fênix foi mais feliz. Terceiro mata-mata da Fênix, terceira decisão nos pênaltis, e o Retrô consegue o acesso para a Série C em 2025 nos pênaltis, lá na emoção total dos pênaltis. O Retrô, que há tempos já vinha tentando, né, já ficava no quase aí nos campeonatos passados, dessa vez conseguiu o acesso. O Brasiliense também, vários anos aí chegando perto, só que ficou nos pênaltis. Uma crueldade que dá dó, né, do torcedor aí dos times que acabaram ficando pelo meio do caminho, porque chegaram tão perto e acabou saindo aí por um detalhe. Mas o Retrô tá lá. Depois de muito tempo, a Fênix consegue o acesso tão esperado. Parabéns aí a você, torcedor pernambucano, parabéns a você, torcedor do Retrô, muito merecido o acesso, conseguiu passar por um forte time, favorito aí para passar, e conseguiu parar o Brasiliense e conseguiu então avançar e estar na semifinal e consequentemente conquistando o acesso. Muito bem, chegamos então ao último confronto, esse que eu falei que terminou agora há pouco. Inter de Limeira e Maringá, primeiro jogo lá em Limeira, vitória do Maringá por 1-0. E agora no jogo da volta, empate em 1-1, amigo torcedor, que loucura! O estádio WD, ou Willie Davis, né, lá em Maringá, o belíssimo estádio lá em Maringá, uma festa muito bonita, e ficou mais bonita ainda aos 18 minutos do primeiro tempo, quando o Rodrigo abriu o placar pro Dogão. Aí no segundo tempo, aos 5 minutos, em lance de escanteio, a bola caiu nos pés de Juan, que livre conseguiu deixar tudo igual para Inter de Limeira, hein? 1-1, apreensão lá em Maringá, mas a Inter não conseguiu mais do que isso. Teve até alguns lances meio perigoso ali, que assustou um pouco a torcida do Maringá, mas o Maringá foi na boa, foi levando o jogo, também teve chances de fazer gols também, e acabou 1-1, sem muito sofrimento, um pouquinho de sofrimento, mas o Maringá conseguiu. É o único time, o único time que jogou em casa e conseguiu acesso através desse empate em 1-1 contra a Inter de Limeira, porque venceu o jogo de ida lá em Limeira, o Maringá, que tem a melhor campanha da Série D, por isso a gente só pode dizer que foi merecidíssimo o acesso do Maringá, um time aí que foi criado em 2010, e olha, amigo torcedor, eu acho que a gente vai ouvir falar muito desse time do Maringá, hein? É um time liderado aí por jovens, né? Muito organizado, um time muito bem estruturado, a cidade tá com o time, parece que tudo tá concorrendo a favor para que esse time vá mais longe ainda do que a Série C, hein?
Esse é o meu palpite. Vamos ver aí nos próximos anos, mas é um time que dá uma boa impressão realmente. Esse eu vinha falando desde o início lá da primeira fase, que esse time era um dos favoritos para subir e realmente deu certo. O Maringá conseguiu acesso. A Inter de Limeira fez o que pôde, né? Quase deu para a Inter de Limeira, mas acaba ficando aí com um empate, um corajoso empate lá em Maringá, mas que não traz o acesso para o time de São Paulo. Muito bem, amigo torcedor, agora eu quero mostrar para vocês, ó, essa é a classificação quando os times chegaram nas quartas de final, né? Os oito times que chegaram nas quartas de final. Olha só, caiu a equipe do Iguatu, que tinha a quarta melhor campanha, caiu a equipe do 13, que tinha a terceira melhor campanha, e caiu a equipe do Brasiliense, segunda melhor campanha no campeonato, quando eles chegaram nas quartas de final. E o outro time que caiu, aí sim, não foi zebra, vamos dizer assim, a Inter de Limeira, que tinha a pior campanha, né? Mas parabéns ao Maringá, melhor campanha do campeonato, ao Anápolis, ao Itabaiana e ao Retrô, que conseguiram aí superar as adversidades e conseguiram passar pelos times aí com dificuldade, mas conseguiram chegar na Série C. Ok, agora vamos ver aqui, ó, a campanha do Anápolis, né? Vamos começar por ordem alfabética para não dar nenhum problema. Se você quiser dar um pause aí, ó, temos todos os 20 jogos da equipe do Anápolis, até o jogo 14 ali, são os jogos da primeira fase. O time perdeu 3 vezes na primeira fase, perdeu para o Brasiliense, perdeu para o União de Rondonópolis e depois perdeu para o Brasiliense em casa, na última rodada, lá na 14ª rodada. Na 15ª rodada, no 15º jogo, que na verdade é o primeiro jogo do mata-mata da segunda fase, o Anápolis perdeu para o Itabuna, 1-0 lá na Bahia. E o técnico foi trocado, o técnico do time do Anápolis era o Hemerson Maria, e ele foi trocado pelo Ângelo Luiz nessa semana aí, né, entre o jogo de ida do Itabuna para o jogo de volta. E aí, no jogo de volta, olha só o que aconteceu. A Anápolis 3-0 reverteu o placar, passou para a próxima fase. Na próxima fase ganhou do Cianorte fora de casa, empatou em casa, passou então para jogar com o Iguatu. E aí a gente já sabe o que aconteceu aí nesses 2 últimos jogos contra o Iguatu, passou pelos pênaltis e conseguiu então acesso a Anápolis. 9 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, foram 28 gols a favor, 17 contra, 11 gols de saldo. O time comandado aí pelo Ângelo Luiz a partir do jogo número 16, hein? Foram 20 jogos, 15 com o técnico Hemerson Maria e 5 com o técnico Ângelo Luiz, mas o Ângelo Luiz é que leva toda a fama aí por ter conseguido passar aí pelos mata-matas e levar o time para a Série C. Muito bem, Anápolis, vamos agora falar do Itabaiana. Olha só, todos os jogos do Itabaiana, perdeu para Jacuipense, né, na 6ª rodada, depois perdeu para o Sergipe na 10ª rodada e depois perdeu os 2 últimos jogos da primeira fase, perdeu para o CSE e perdeu também para o Juazeirense, mas já estava classificado. Aí, a exemplo do Anápolis, também perdeu o primeiro jogo do mata-mata, o primeiro jogo de ida contra o Atlético Cearense, perdeu de 1-0, mas em casa o Itabaiana venceu por 3-0 e passou então para a terceira fase. Pegou o Porto Velho, 2 empates, passou pelos pênaltis e agora contra o 13, a gente já falou, né, uma grande vitória por 3-1 e agora o empate em 0-0, o que deixa o Itabaiana classificado para a semifinal e, logicamente, com acesso à Série C, o time que é comandado pelo experiente Roberto Cavalo. Quem lembra do Roberto Cavalo jogando pelo Criciúma, hein, amigo torcedor? E também um técnico de muito sucesso, treinou vários times, já conseguiu vários acessos e mais uma vez ele consegue aí, ó, com 10 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, essa campanha do Itabaiana, marcou 30 gols, sofreu 16, um saldo de 14 gols, tá aí a campanha do Itabaiana.
Vamos passar aqui agora para a campanha do Maringá. Olha só, a melhor campanha do campeonato. A equipe do Maringá perdeu lá na segunda rodada para o Água Santa, 2-1, e depois perdeu para o Costa Rica por 3-2, as únicas 2 derrotas do time. Depois o time teve 3 empates, contando com o de hoje, e o resto foi só vitórias. Só vitórias para o time do Maringá, disparado melhor campanha da competição. Se você quiser dar um pause aí para ver certinho a campanha do Maringá, tá aí tudo aí para você. 15 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. O time chegou a 38 gols marcados, sofreu 15, um saldo de 23 gols. O time comandado por Jorge Castilho, que veio com o time lá da base, ficou no time principal e tá fazendo muito, mas muito sucesso mesmo lá na cidade de Maringá. Parabéns ao Jorge Castilho, parabéns a você aí, torcedor do Maringá. É isso aí, a melhor campanha desta Série D. E para finalizar, né, ordem alfabética, vamos falar aqui do Retrô. O Retrô, que também conquistou o acesso de forma bastante merecida. O time dos 4 foi o que mais perdeu, né? Perdeu para o Itabaiana, perdeu para o Petrolina, perdeu para Jacuipense, perdeu para o Itabaiana de novo, isso jogando a primeira fase. Aí na fase de mata-mata, o time passou pelo América, 1-1 e 0-0, foi para os pênaltis, passou. Foi para o Manauara, venceu por 2-0, perdeu lá por 2-0 no campo do Manauara, foi para os pênaltis e passou. E agora de novo, uma vitória sobre o Brasiliense, perdeu agora o jogo de volta, foi para os pênaltis pela terceira vez e passou. Passou o Retrô, é isso que importa. O time está entre os 4 e é um dos times que conseguiram o acesso para a Série C no ano que vem. Parabéns a você aí, torcedor da Fênix, que teve 10 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 25 gols a favor, 16 gols contra, um saldo de 9 gols, comandado pelo Itamar Schuller, que é um técnico que estava meio que emprestado. Ele veio meio emprestado lá do Santa Cruz, mas olha, será que ele volta? Acho que não, hein? Acho que vai continuar no Retrô aí o Itamar Schuller. Belíssimo trabalho, parabéns a todos os envolvidos aí. Bom, e aí a semifinal ficou assim, ó. Retrô vai pegar o Itabaiana, primeiro jogo no campo do Retrô e a decisão em Itabaiana, e Anápolis e Maringá, primeiro jogo em Anápolis, a decisão em Maringá. Esses os jogos das semifinais que começam no próximo final de semana. As datas ainda vão ser divulgadas aí durante a semana. Aqui a gente tem a premiação desta Série D, né? Todos os times receberam R$400 mil. Depois, quem passou para a segunda fase levou 150 mil. Quem passou para as oitavas de final levou mais 150 mil. Quem passou para as quartas de final, os 8 times aí que a gente viu, levou mais 150 mil. E os semifinalistas, os 4 times que conquistaram acesso, levaram mais 150 mil. Portanto, já R$1 milhão. Itabaiana, Retrô, Anápolis e Maringá receberam aí pela campanha na Série D. E os 2 times que forem para a final receberão mais R$200 mil, cada um dos 2 times. Essa é a premiação aí da Série D. Aqui a gente tem, para finalizar, a artilharia do campeonato. Nada mudou, o Thiaguinho do 13 artilheiro com 10 gols, o Ari do Atlético Cearense vem em segundo com 9, e depois o Wesley Smith do Fluminense, o Romarinho do Manauara, o Luan Viana do Porto Velho e o Franklin Mascote do Retrô. Esse ainda pode aumentar a artilharia, todos com 8 gols aí, os principais artilheiros do campeonato. Então é isso, amigo torcedor, eu espero de coração que eu tenha trazido as informações que você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, é sempre bem legal ter você aqui com a gente. E é lógico, faça o seu comentário, a gente tenta responder o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui,
Muito obrigado e até o próximo vídeo!